Vamos lá, galera, vamos dar uma treinada nessa aula. Então eu queria que vocês abrissem a apostila na página 29, tá bom? Página 29, vamos fazer alguns exercícios aí. Então na página 29 eu queria começar com vocês o exercício número 2. Então peguem lá. O exercício número 2 diz o seguinte: calcule a pressão exercida por uma força de 20 newtons que atua perpendicularmente sobre cada superfície, cujas áreas são dadas a seguir. Apresente a resposta no sistema internacional e em notação científica. Então, meus queridos, eu tenho uma certa área, eu tenho uma força aplicada nessa área, e essa força aqui, ó, ela é perpendicular à superfície, quer dizer que ela forma 90 graus. E aí, o cara que fez essa questão, ele considerou uma área A com diferentes valores. Então, ele deu uma área A de 5 metros quadrados, ele deu uma área A de 2,5 centímetros quadrados, me deu uma área A de 4 milímetros quadrados. Então, ele quer que a gente calcule a pressão para cada uma dessas áreas aqui, ó. E aí, na minha explicação anterior, eu falei para vocês que a pressão é completamente dependente da área. Então, eu disse para vocês que pressão e área são grandezas inversamente proporcionais. Então, vocês vão ver o que vai acontecer com a pressão toda vez que a gente mexer na área, tá bom? E aí, como é que faz para calcular a pressão? Então, pressão é o seguinte, ó. Pressão é a força pela área. Como a pressão no sistema internacional tem que ter a força em Newton, essa força aqui está perfeita, 20 newton. Agora, a área tem que ser em metro quadrado. Então, essa área aqui, ó, também está perfeita para mim, metro quadrado. Então, no lugar dessa força F aqui, ó, eu vou colocar 20 newton. No lugar dessa área aqui, eu vou colocar 5 metros quadrados. E, portanto, essa pressão aqui vai ficar 20 dividido por 5, 4 newton por metro quadrado, que é a resposta. Então foi bem tranquilinho aqui calcular a pressão, porque estava tudo perfeito, do jeito que eu queria, né? A força em newton, a área em metro quadrado. Sem problema nenhum. Tranquilo? Sus? Vamos lá. Vamos mexer nessa área aqui, ó, e ver o que acontece com a pressão, tá bom? Quando a gente mexe na área, a pressão tem que variar. Então, aqui a gente já tem um problema. Por quê? Porque a unidade está em centímetro quadrado. Então, primeiro eu vou converter isso aqui para metro quadrado para depois calcular a pressão. Então, olha como é que fica. Ó. A área vai ser 2,5. Aí eu vou tirar esse Czinho daqui, que é o cento, ó. Vou colocar 10 a menos 2. E como eu estou convertendo de centímetro quadrado para metro quadrado, eu vou precisar elevar, ó, isso aqui ao quadrado. Então, o 2,5 eu repito. 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. E aí, a minha área, metro quadrado. Agora sim, meus queridos, olha, está tudo perfeitinho. Uma vez que você tem essa área em metro quadrado, para a gente calcular a pressão fica fácil. Então, a pressão vai ficar assim, ó. Força sobre área. A minha força é 20, a minha área é 2,5 vezes 10 a menos 4. Galera, como é que faz essa conta? 20 dividido por 2,5 dá quanto? Dá 8, né? Então colocamos 8 aqui, ó. 10 a menos 4 eu subo e troco o sinal do expoente. Então se era menos 4 aqui, ficou 4 positivo. Aí a unidade, newton por metro quadrado. Tranquilinho? Sus? Beleza? Bom, então é o seguinte, ó. Percebam que coisa interessante. Aqui, ó, você teve uma queda brutal da área. Então, essa queda da área provocou um aumento da pressão. Então, olha a pressão que uma força de 20 newtons faz nessa área aqui, ó. 8 vezes 10 a quarta, meus queridos, 80 mil newton para cada metro quadrado. Então, toda vez que você vai diminuindo a área, a pressão tende a aumentar. Vamos ver agora o que acontece aqui, ó. Quando a gente diminuir mais a área ainda. Então, 4 milímetros quadrados de área. Primeira coisa, eu vou ter que pegar essa área aqui e converter ela para metro quadrado. Como é que faz para converter? Vamos lá. Então, é assim, ó. Você vai escrever o 4. Perfeito. Esse prefixo aqui, ó, é o mili. Então, ele vale 10 a menos 3. E aí, como eu estou convertendo de milímetro quadrado para metro quadrado, eu vou levar isso aqui ao quadrado. Então, a área vai ficar 4 vezes 10 a menos 6, menos 3 vezes 2, menos 6. E a unidade aqui, metro quadrado.
Uma vez que você converteu essa área para o sistema internacional, a gente vai aplicar a definição de pressão, que é a força sobre área. Então essa força aqui vai ser 20 newton, e a minha área vai ser 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Como é que faz essa continha? Divide 20 por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Pega esse 10 a menos 6, sobe ele, vai ficar 10 a sexta. E aí, a unidade, newton por metro quadrado, que é a resposta. Tá bom? Então, quando a gente diminuiu a área, a pressão aumentou mais ainda. Então, se você comparar a letra A, a letra B, a letra C, você percebe essa evolução, né? Quanto menor a área, maior a pressão. Feito, povo? Próxima questão, página 36, questão número 3. Então, vou pegar minha apostila aqui na página 36 e a gente vai resolver a questão número 3 juntos. Bom, o que diz a questão 3? Um motorista, ao dirigir-se ao posto de combustível para abastecer o seu carro com gasolina, determina: não encha muito para o tanque não estourar. Que estranho, né? Vocês já viram alguém pedir isso num posto de gasolina? Para você não encher o tanque demais, porque senão o tanque estoura? Mas vamos ver por quê. Ó. Para ele, né, para o motorista, o tanque de combustível do carro não suporta a pressão exercida pela gasolina caso esteja cheio. A atitude desse motorista despertou o interesse de um dos frentistas em determinar a pressão exercida pela gasolina no fundo do tanque do carro. Para isso, pesquisou e obteve as seguintes informações. Massa específica da gasolina. Ele está chamando no exercício de Mi, essa massa específica, mas eu vou chamar ela de Rho. Então, a massa específica da gasolina é 0,7 gramas por centímetro cúbico. A área da base do tanque, ele encontrou 8 vezes 10 a menos 2 metro quadrado. E a altura do tanque, que ele chamou de H, meio metro. E a aceleração da gravidade, que é o G, 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando que o tanque é um retângulo, o frentista conseguiu, através dos seus estudos, calcular que a pressão exercida pela gasolina no fundo do tanque, em newton por metro quadrado, é. Então, meus queridos, vamos olhar para esses dados aqui. Ó. A gente está falando de pressão de um líquido, né? E aí, para calcular a pressão de um líquido, a gente acabou de aprender como é que faz. Então, a pressão é Rho, G, H. Então, quando a gente olha para essa expressão aqui, ó, o Rho, a minha massa específica, eu tenho. Então, perfeito. A gravidade está aqui, ó, é o G, 10 metros por segundo ao quadrado. E a minha altura da coluna líquida também está aqui, ó, que é o H. Aí você fica se perguntando assim, ó, por que o frentista me deu a área do tanque, professor? Ele te deu a área do tanque só para te confundir, isso aqui não serve para nada. Não precisa calcular a área do tanque. Não precisa da área do tanque para calcular a pressão. Então, se a gente quiser saber qual é a pressão no fundo do tanque por conta da gasolina, basta você aplicar essa expressão aqui, ó, com as unidades do sistema internacional. Outra coisa que você deve estar pensando é assim, professor, não precisa somar a pressão atmosférica ali para calcular a pressão no fundo do tanque? Não, galera, porque ele quer saber só a pressão devido à gasolina, ele não quer saber a pressão total, ele não me deu nenhum indício que eu tenho que somar a pressão atmosférica para poder calcular essa pressão no fundo do tanque. Então, basta eu aplicar essa expressão aqui, ó, que eu chego na resposta. Meus queridos, grama por centímetro cúbico para o Rho, ó, tá errado. Você não pode colocar só 0,7 aqui, ó. Então, tomara que vocês lembrem, ó, para passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você tem que multiplicar o número por 10 à terceira. Então, eu não vou colocar só o 0,7 aqui, ó. Eu vou colocar 0,7 vezes 10 à terceira para colocar a massa específica no sistema internacional. A minha gravidade é 10 e a minha altura da coluna líquida aqui é meio. Multiplicando aqui, ó, a gente tem o seguinte, 0,7 vezes meio vai dar metade de 0,7, que é 0,35. 10 à terceira vezes 10 vai dar 10 à quarta. E aqui, ó, a unidade, newton por metro quadrado. A gente pode olhar para ver se tem essa resposta e não tem essa resposta. Por quê? Porque esse número aqui não está em notação científica, né? Para esse número aqui ficar em notação científica, eu vou ter que correr essa vírgula uma casa para a direita.
Quando eu corro uma casa para a direita, eu diminuo uma unidade no expoente, então de 4 fica 3 Newton por metro quadrado. Então essa aqui é a resposta da questão, 3,5 vezes 10 a terceira, Newton por metro quadrado, o que me dá o gabarito letra C. Beleza? Uma aplicaçãozinha bem simples aí de pressão de uma coluna líquida. Meus queridos, para a gente finalizar, eu queria fazer uma questão teórica com vocês, que é a questão 2, é dessa mesma página. Então pega lá a página 36, mesma página, vamos lá para a questão 2. Essa questão 2, do ponto de vista teórico, ela é uma questão bem interessante para a gente discutir algumas coisas aqui. Ó. Então ele diz assim, na figura estão representados 3 vasos, V1, V2 e V3, cujas áreas das bases têm o mesmo formato e as mesmas dimensões. Então ele está dizendo para mim, ó, que essa área aqui, ó, né, é igual a essa área aqui, ó, que é igual a essa área aqui. Então ele falou que a área das bases tem as mesmas dimensões. Minha figura ficou um pouquinho fora de escala aqui. Então a mesma área das bases. E elas têm o mesmo formato. Então, contendo um mesmo líquido até a mesma altura H. Então, os líquidos aqui também são todos iguais, ó. Rho aqui e Rho aqui. E interessante, ó, é que ele traçou uma linha e diz que todos os frascos aqui, ó, têm a mesma altura da coluna. Então, nós temos recipientes de mesma área, né, de base. Nós temos recipientes com o mesmo líquido e mesma altura da coluna. Então, para a questão 2A, ele pergunta o seguinte, ó. Com base no texto e na figura, é possível afirmar que o valor da pressão hidrostática no fundo dos recipientes é... Galera, ele quer saber a pressão hidrostática. Então, é a pressão devido à coluna líquida. Então, se a gente pensar nessa expressão aqui, ó, ρGH, nós temos o mesmo líquido, mesmo Rho, a mesma gravidade para os 3 recipientes e a mesma altura da coluna. Então, mesmo líquido, mesma altura da coluna, mesma pressão. Quer dizer que a pressão hidrostática no fundo dos 3 recipientes é a mesma. O que me dá a alternativa correta aí, ó, a 4. Então é a mesma pressão para todos os recipientes. Então a 2A, bem tranquilinha, uma análise bem rápida aí. A letra B. Quanto à força exercida exclusivamente pela coluna líquida? Galera, eu estou falando da força na coluna líquida. Então, ele quer saber o seguinte, é possível afirmar que, aonde a gente tem mais força da coluna líquida? Na base do recipiente. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Pressão é força por área, correto? Se eu pegar essa área aqui e passar ela multiplicando, eu vou ter que a força é pressão vezes a área. E aí, é rápida uma outra análise aqui, ó, que eu posso fazer com vocês. Que é essa daqui, ó. Se todos os líquidos fazem a mesma pressão no fundo do recipiente e todos os frascos têm a mesma área, as forças também devem ser iguais. Mesma área, mesma pressão, mesma força em relação à coluna líquida. O que também me dá a alternativa correta, 4. Tá bom? É igual para todos os recipientes. E agora, a letra C, que é a grande, né, é a grande questão aí, ó. É isso que às vezes você se confunde um pouco. Então ele vai perguntar o seguinte, ó. Em relação à força que o recipiente aplica sobre a superfície de apoio. Então eu quero saber a força que o recipiente faz na superfície de apoio. Galera, por exemplo, ó, eu agora estou sendo puxado para baixo. Tá bom? A força que está me puxando lá para o centro da Terra é a força-peso. Por que eu não chego até o centro da Terra? Porque o chão está aplicando uma força em mim e está me deixando em equilíbrio aqui. Então, a força-peso me puxa lá para o centro da Terra e a força normal me empurra para cima. E a força normal e a força-peso nessa situação aqui, elas são iguais. Então, quando a gente pensa na força que o frasco inteiro faz na superfície de apoio, é a força-peso de cada frasco. E aí você tem que pensar comigo o seguinte, qual dos 3 frascos tem mais água lá dentro? Quer dizer, por que mais água? Porque mais água você vai ter uma força-peso maior do recipiente. Então se a gente olhar, galera, na figurinha aí da apostila, você vai ver que esse frasco aqui, ó, é o frasco com maior quantidade de água. Então ele vai ter uma força-peso maior por conta de ter mais massa, e aí se ele tem uma força-peso maior, ele vai aplicar uma força maior na superfície
por conta do peso maior. Então, o gabarito correto dessa questão C aí é a 1. Ela é maior para o recipiente 1. Por quê? Porque ele tem a maior quantidade de água. Então, ele está perguntando para mim qual é a força que o recipiente faz sobre a superfície. Tudo bem? Então, a força maior é sobre a superfície do recipiente 1. Meus queridos, tranquilinho então? 3 aplicações bem importantes. E aí, a gente vai trocando informações, a gente vai tirando dúvida de vocês com o passar do tempo aí na semana. E eu vou deixar indicado 3 exercícios para vocês tentarem fazer. Então, vocês vão pegar lá a página 42, vão tentar fazer os exercícios 21, 25 e 27. Tendo dúvida, vocês têm a sala lá do Google Class, só me procurar. Tudo de bom para vocês, um abraço e até a próxima.